ajude na divulgação do Espiritismo. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos abordando as dificuldades da aprendizagem sobre a ótica da antroposofia. Estávamos conversando no último bloco, doutora Rita, sobre o que é antroposofia e também sobre quando iniciar, como que pode ajudar as crianças esse tratamento. Então, pelo que você estava falando, desde quando é um bebezinho a gente já pode iniciar esses conceitos, certo? Desde o pré-natal. Desde o pré-natal. Desde a gestação. Isso é muito bom. Bom, o nosso tema são as dificuldades de aprendizagem. Então, normalmente isso acontece por volta dos 5, 6 anos, acredito, ou às vezes só vai se manifestar uma dificuldade um pouquinho mais para frente, para os 13 anos. Qual é a faixa que começa a ter uma dificuldade, a apresentar esses probleminhas? A aprendizagem formal, até recentemente se iniciava aos 7 anos e hoje as nossas leis estão antecipando esse período, o que é, do meu ponto de vista, bastante preocupante, porque a gente sabe que até os 7 anos o desenvolvimento neurológico da criança não está completo. Então, a gente não chama de dificuldade algo que acontece antes desse desenvolvimento estar completo, porque a gente não sabe até onde essa criança vai chegar quando ela estiver completamente desenvolvida. Então, supostamente, a partir dos 7 anos, ela deveria ter o aparato neurológico mínimo para cumprir um aprendizado formal. A partir daí, da escolarização formal, os professores, em geral, são aqueles que começam a notar que a criança está tendo alguma dificuldade. Mesmo assim, no caso da dislexia, por exemplo, a gente espera aí uns 2 anos de escolarização antes de definir que essa criança está tendo uma dificuldade para aprender. Porque isso pode corresponder simplesmente a uma dificuldade de adaptação da criança na escola, adaptação a um método novo, porque saiu do jardim e foi para uma coisa mais estruturada. Mas, em geral, a partir dos 8, 9 anos, as crianças que têm reais dificuldades, essas dificuldades começam a ficar mais evidentes. Certo. E quais são essas dificuldades que elas apresentam? Você citou a dislexia, quais seriam outras? As dificuldades de aprendizagem, ela pode ter várias origens. A dislexia é aquela conhecida como distúrbio de aprendizagem. Ela é específica desse tema e tem a ver com a dificuldade de leitura. Ela tem vários companheiros dela, da mesma natureza, que são a descalculia, quando você tem dificuldade para cálculos, símbolos numéricos, ou desortografia, quando a dificuldade é maior na questão da escrita mesmo, e não da leitura, enfim. Todos esses são da família da dislexia. Fora isso, a criança pode ter dificuldades escolares por vários outros motivos. Desde motivos emocionais, então uma criança que está passando por situações de estresse, ambientes familiares conturbados, com conflitos, ou problemas de habilidades cognitivas mesmo. A gente sabe que tem algumas crianças que têm um talento cognitivo maior e tem outras que têm um talento cognitivo mais rebaixado, que é o que antigamente as pessoas chamavam de QI. Hoje a gente não fala mais da inteligência de uma maneira global, mas essa inteligência intelectual, ela pode diferir de uma criança para outra. Também problemas de hábitos de vida, crianças que não têm um bom ritmo de sono, que vão dormir tarde, chegam na escola com sono, pode ter dificuldades de aprendizagem. Isso acontece bastante hoje, ainda mais com a internet, que eles querem ficar cada vez mais tempo conectados e acabam protelando o sono. Acontece, principalmente na adolescência, onde existe uma dificuldade biológica também, o sono fica um pouco alterado fisiologicamente, então essas pessoas vão com sono para a escola, ou, enfim, tem vários motivos. Uma outra causa podem ser as dificuldades atencionais. Dentre elas, uma que está sendo muito discutida hoje é o transtorno de déficit de atenção. Ele não necessariamente cria dificuldades escolares, mas se o comprometimento da atenção for muito grande, a criança pode ter, não é obrigatório, mas pode ter dificuldades na escola, não por uma questão de inteligência ou de maturidade, mas porque não consegue prestar atenção naquilo que está sendo dito. Certo. E a hiperatividade também entra nesse contexto? Como um potencial gerador de dificuldades escolares. Não é sinônimo, não significa que toda criança hiperativa vá ter dificuldades na escola, mas uma boa parte delas, principalmente as mais desatentas, elas podem ter dificuldades sim.
Doutora Rita, uma coisa que é interessante, né, é não rotular uma criança, né? Ninguém gosta de rótulos, imagine uma criança, né, que ainda está em desenvolvimento. Como que a gente pode diferenciar que a criança realmente tem um transtorno de déficit de atenção, tem uma hiperatividade? Porque é muito fácil falar, não, ele é hiperativo. Mas como saber realmente quando tem essa hiperatividade ou déficit de atenção? Aqui tem uma diferença fundamental, porque rótulo não pode ser confundido com diagnóstico, né? E do meu ponto de vista, os rótulos são sempre muito nocivos. Do outro lado, os diagnósticos são essenciais, porque a gente não pode implementar nenhum tipo de tratamento ou de ajuda sem um bom diagnóstico. Então, não dá para sair rotulando todo mundo. Por outro lado, também não dá para a gente não negar diagnósticos que são bem feitos e fugir de um tratamento ou de um apoio à criança porque não quer aceitar um diagnóstico. Agora, o diagnóstico dessas questões, principalmente do transtorno de déficit de atenção e da dislexia, não são diagnósticos fáceis. Hoje em dia, a internet é de muita ajuda num sentido, mas por outro atrapalha, porque às vezes as pessoas vão lá, leem uma tabelinha, marcam 6 quadrinhos e acham que já fizeram um diagnóstico de déficit de atenção. Não é assim. Esse diagnóstico é complexo, requer avaliações de neuropsicólogos, muitas vezes de neurologistas, de fonoaudiólogos e, em geral, um diagnóstico bem feito, ele é feito por equipes multidisciplinares, onde essa criança vai ser vista de todos os aspectos, desde o aspecto neurobiológico até o seu aspecto emocional, o desenvolvimento físico, porque nós sabemos que o desenvolvimento ele não se dá de uma maneira isolada, ele é global. Então, E é um processo contínuo também, é um processo contínuo. Então, às vezes, algo que não é aceitável aos 7 já foi normal aos 5. E esse limite ele não é muito exato de uma criança para outra. Então, um diagnóstico bem feito, em geral, é feito nesses esquemas de equipe multidisciplinar. Certo. E, então, existem associações onde os pais, né, percebendo alguma variação, né, da aprendizagem, pode se dirigir, no caso? Existem, sim. Em São Paulo, uma das mais conhecidas é a ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Existem várias universidades que trabalham com esse tema em caráter de pesquisa. Na Unifesp existe o NANI, existe uma em São Caetano do Sul, a Faculdade de São Caetano, que tem um núcleo grande de atendimento para crianças com dificuldades escolares também. Certo. Isso em São Paulo. As outras, pelo Brasil afora, existem. No Rio Grande do Sul é muito desenvolvido também na pesquisa com transtorno de déficit de atenção e dificuldades escolares. Rio de Janeiro. Esse tema chama bastante atenção, né? Então, acredito que várias faculdades, tanto de pedagogia como medicina, estão englobando esses aspectos, não? Exatamente. Bom, doutora Rita, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essas dificuldades, né, de aprendizagem no nosso próximo bloco. Bom, vale lembrar que você que nos acompanha pela galeria offline já pode clicar no link Bloco C e ver a terceira parte do programa Ciência e Espiritualidade.